Olá, meu nome é Jéssica Leal e eu estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre o diagnóstico e tratamento das reabsorções radiculares. Este trabalho tem como objetivo compreender a importância do conceito na vida do cirurgião dentista sobre esta patologia, pois é muito importante o conhecimento do diagnóstico e tratamento das reabsorções radiculares. A reabsorção dentária ou reabsorção radicular, ela é uma patologia inflamatória que ocorre na região apical ou interna do dente. Segundo o Consolaro, a reabsorção radicular pode ser classificada em patológica ou fisiológica. Quando ocorre em dentes descidos, ela é classificada em reabsorção fisiológica, que é um processo natural dos dentes descidos. Já quando ela ocorre em dentes permanentes, ela é classificada como patológica, porque toda vez que for ocorrer uma reabsorção em dente permanente, nós chamamos de reabsorção patológica. A reabsorção patológica, ela pode ser classificada de acordo com a sua superfície, com a área da superfície, ou seja, a sua localização. Ela pode ser externa ou interna, de acordo com a sua localização, dentro da raiz ou da região externa da raiz. Ela também pode ser classificada de acordo com a sua ação, com a sua evolução. Ela pode ser tanto ativa quanto paralisada ou no processo de paralisação. Histologicamente, os tecidos que são afetados por essa patologia, por essa lesão, por esse processo inflamatório, é a pré-dentina e o pré-cemento. As células que se encontram nesta região são os odontoblastos e osteoclastos. Os osteoclastos, junto com a sua atividade clártica, eles são responsáveis por proteger a camada de pré-cemento. E os odontoblastos produzem a pré-dentina, que fica no interior do canal radicular. Neste caso, essas células entram em autodestruição devido às suas condições locais. As reabsorções internas, como já falado, ocorrem no interior do canal radicular. O diagnóstico é feito através de radiografias. Pode ser radiografias periapicais, radiografias de rotina ou as tomografias computadorizadas, que é a mais indicada. No caso das radiografias, o aspecto radiográfico aparece como um formato de balão ou um formato ovalado dentro do canal radicular. Esta patologia pode ser centrífuga, ou seja, ela corre de dentro para fora. Ela pode ocorrer tanto em direção à raiz como em direção à coroa do dente. Quando ela ocorre em direção à coroa do dente, o aspecto da coroa ele tem um aspecto rosado, que demonstra o tecido de granulação, que é o tecido inflamado, que está dentro da raiz do canal radicular. Neste caso, quando ocorre para a parte apical, ela pode ser perfurante ou não perfurante, ou seja, ela pode atingir a região de pré-cemento, de pré-dentina para pré-cemento, do canal radicular para fora da raiz, ou pode não ser perfurante, o que vai depender do tratamento. Neste caso, nós utilizamos a tomografia, como falei, computadorizada, que é a mais indicada, pois ela promove 3 imagens transversais. A causa dessa reabsorção interna é muitas vezes caracterizada pelo traumatismo. Quando o paciente chega no consultório, ele preenche o prontuário, é feita a anamnese e você logo vê que o paciente passou por algum trauma, você tem que sempre fazer uma radiografia. O cirurgião dentista deve analisar aquela região que foi traumatizada através de radiografias. A causa pode ser através de traumatismo, principalmente luxações, pode ser através de pulpites, pode ser através de cáries e restaurações profundas. No caso desta patologia, o tratamento ele consiste desde o tratamento endodôntico até reparações cirúrgicas ou a perda do elemento total. O tratamento endodôntico ele deve ser feito na seguinte forma. Primeiro, o cirurgião dentista deve verificar se tem como fazer o tratamento, se vai haver sucesso no tratamento ou se vai haver insucesso. Se por acaso, através da radiografia, o cirurgião dentista analisar que não vai ter sucesso aquele tratamento, nós descartamos a fase de tratamento endodôntico e eliminamos o elemento, fazemos a exodontia deste elemento e damos a opção de alguma reabilitação oral, como implante, prótese. A realização do tratamento endodôntico consiste se a lesão é perfurante ou não perfurante. Se caso a lesão não for perfurante, nós vamos realizar o acesso, a instrumentação do canal, o preparo biomecânico, utilizamos o hipoclorídrico com concentração de 1% e fazemos a obturação tridimensional possível do canal radicular.
Se por acaso esta lesão for perfurante, nós vamos fazer uma análise radiográfica para saber onde que está a perfuração, com iodofórmio. Colocamos o iodofórmio, batemos a radiografia periapical para saber aonde está a lesão. Se por acaso esta perfuração for mínima, não for tão extensa, o que nós devemos fazer? Nós vamos fechar essa perfuração com hidróxido de cálcio. Se por acaso essa perfuração for extensa, nós vamos usar um agregado de trióxido mineral, que é o MTA. O MTA é um material biocompatível que ele vai promover o selamento marginal desse elemento dentário. A reabsorção radicular externa é um processo inflamatório que ocorre na região apical da raiz. Ela é responsável por encurtar as raízes do dente. Ela pode ser causada por diversos fatores, como trauma, principalmente tratamento ortodôntico, pulpites, restaurações profundas e cárie. No caso do tratamento ortodôntico, a reabsorção radicular externa é uma consequência do tratamento ortodôntico, pois todo paciente que é submetido ao tratamento ortodôntico, ele tem um certo nível de reabsorção ao arredondamento da raiz, devido à movimentação, devido às forças ortodônticas. No caso, quando esse paciente ele tem um período de tempo muito longo deste tratamento, ou é exercida uma força maior, esse paciente ele sofre de reabsorção radicular externa. Por isso é necessário que o ortodontista sempre faça uma radiografia periapical, ou peça pelo menos uma panorâmica ou uma tomografia, para ver sempre como é que está a raiz, se ela está saudável, se tem algum encurtamento no nível maior. No caso das forças ortodônticas excessivas, esta força impede a circulação sanguínea na região apical da raiz, na região externa da raiz, promovendo a morte celular. Quando ocorre isso, o que o ortodontista deve fazer? Deve fazer uma radiografia, ou ele diminui a força, reduz a força ortodôntica, ou ele retira a força. Ou seja, quando cessa a causa desta patologia, desta inflamação, cessa o processo inflamatório. Retira o processo inflamatório, diminui a força ortodôntica, cessa o processo que está inflamando, que está lesionando a parte apical da raiz. Tanto a reabsorção interna como a reabsorção externa, geralmente eles são assintomáticas. O paciente, ele não sabe que ele está com essa patologia. Ele só vai sentir sintomatologia dolorosa ou alguma mobilidade dentária quando esta patologia já está avançada. No caso da reabsorção radicular externa, o paciente pode sentir mobilidade quando já está quase a perda total da raiz. Aí sim ele vai sentir a mobilidade. Para concluir este tema, quero dizer que o diagnóstico precoce é essencial para um prognóstico favorável, pois o paciente não sabe que ele está com essa patologia e é geralmente descoberto em exames de rotina, como radiografias periapicais. O conhecimento desta patologia, a visão clínica que o cirurgião dentista deve ter é importantíssimo nesta área para diagnosticar se é uma reabsorção interna ou externa e encaminhar ela para o melhor tratamento possível. Como já vimos, a reabsorção radicular é um processo inflamatório que pode ocorrer interno e externamente. O diagnóstico é feito através de radiografias periapicais ou tomografias computadorizadas. No caso, a tomografia computadorizada é a mais indicada para este caso, pois ela apresenta menor distorção. O tratamento consiste desde o tratamento endodôntico, quando dá para salvar esse elemento dentário, até a tratamentos cirúrgicos, reparações cirúrgicas ou a perda total do elemento dentário. O avanço da patologia vai determinar o melhor tratamento, sendo que, se o diagnóstico for precoce, vai auxiliar num prognóstico favorável, como já dito. Quero agradecer à bancada acadêmica que está me avaliando e ao coordenador do curso Bassani, e em especial à professora Lauane, que faleceu e que me indicou o tema do meu trabalho e que me ajudou e me auxiliou no início do meu trabalho de conclusão. E meu muito obrigado a todos.